porque eu não era ligado ao esporte, pra você ter ideia, era um magrelo cabeludo, sempre fui ligado ao heavy metal, coisa e tal, tocava muito. Não, e assim, a forma física dele naquela época, de o ombro ser do tamanho da cabeça, eu fiquei muito impressionado, cara, muito impressionado, e eu quis aquilo. Gui, vamos conversar Bora. então sobre sua trajetória. Comece nos dizendo um pouco sobre como tudo começou no esporte pra você. Quantos anos você tem agora? Quantos anos tinha quando começou? Fala um pouco pra gente sobre Legal, isso. Hugo. Eu comecei a treinar com 17 anos, mas eu cheguei na academia muito por acaso, mano. Porque eu não era ligado ao esporte, pra você ter ideia, era um magrelo cabeludo, sempre fui ligado ao heavy metal, coisa e tal, tocava muito em bares, virava à noite, eu era o cara que Mesmo? andava em galera, tomava os goró, manja? Nossa, cara, o oposto. Eu era a galera trevosa, digamos. Aí um amigo meu, cara, ele chegou assim e falou assim, ô Gui, pô, 17 anos, a gente vai tirar a carteira de motorista, não seria interessante a gente pegar, ir pra faculdade com um braço maior e tal? Eu falei, ó, ótima ideia, assim, bora. Aí eu fui começar a treinar, e assim, cara, quando eu pisei na academia, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo desafio diário, me apaixonei por aquela rotina, de tudo que você precisa organizar pra você ter sucesso nisso, e eu quis ficar bom nessa. Mas assim, não foi uma parada muito fácil não, né, cara? Porque eu lembro que eu tava, tipo, há uma semana assim, treinando, eu falei, e aí, cara, que hora que eu fico forte, né? Nessa parada? Aí o cara falou, mano, você tá na adaptação, você vai passar um mês na adaptação. Aí eu falei, caramba, que negócio difícil, né, meu? Então eu comecei até a dar valor pros caras maiores que apreciam. E minha referência naquela época, a gente tem que pensar aí que são 20 anos, né? Já na musculação lá atrás, o esporte ele é uma coisa underground, cara. Então, quando eu descobri, por exemplo, o Edson Prado, o Paulo Lima, Nossa. e tantos outros ali, eu fiquei fascinado, cara, por aquilo, e eu queria ser um cara esquisito. Eu lembro que eu era um cara meio torto, eu tinha um peito maior que o outro, o ombro era mais saltado, assim. E eu falei, não, mano, meu objetivo é ficar esquisito, não importa se eu vou pra campeonato ou não, eu quero ser o maior que eu puder. E estamos aqui tentando ainda, né? Cara, então você chegou querendo jogar o jogo pesado, né? Jogar exatamente, cara. Se inspirado, assim, nas fotos, nas revistas, nas referências. E mesmo naquela época a gente não tinha tanta influência, né? Não tinha as redes sociais. E o que a gente tinha era isso aqui, né? As revistas e os caras grandes da academia. Ou as lendas, né? Do que a gente sabia de cara que era grande. Pra se identificar e buscar alguma versão melhor, né? Claro, mano. E, por exemplo, o Marcos Hull, eu adorava o Marcos Hull, o Dorian Yates, nos DVDs dele, eu ficava fascinado por aquela atmosfera. E se for pensar, era uma atmosfera hardcore, né? Dos caras que não se importavam com roupa, com perfume, com mídia, com nada. Os caras queriam lá e treinar, e eles queriam se matar no treino. Eu amava isso, cara. Aquela coisa de colocar um rock and roll. Até hoje, assim, coloco lá um Sepultura pra tocar, vou lá pra academia, é meu mundo aquilo. Engraçado, porque eu sou de Santo André, e Santo André é um grande celeiro de atletas de fisiculturismo dos anos 90, né? E eu treinava numa academia de bairro, lia muitas revistas. Aí eu lembro que, tipo, uma vez eu mandei, assim, uma mensagem pro Fernando Marques, um e-mail, assim, mandei pro Fernando Marques falando, cara, eu quero ser atleta, tal, como que eu faço? Ele respondeu por e-mail falando assim, pô, cara, você é de Santo André? Procura o Henrique, lá na Nautilus. Aí eu fazia estágio lá perto, aí eu pegava, passava lá na frente, eu falava, puta, que medo de entrar aqui. Aí eu passava, aí eu falava, não, amanhã eu entro. Cara, porque chegando lá era outra atmosfera. Uma academia de bairro perto da Nautilus daquela época, assim, uma academia grande, e tinha muito cara forte lá, era impressionante. Até que a primeira vez que eu pisei lá na Nautilus, eu fui pro vestiário, assim, aí você imagina, eu trabalhava de social, cara. Minha primeira formação foi jornalismo, eu chegava de social, assim, aí eu vi o Júlio Balestrin, que treinava lá naquela época, ele tava chorando, sentado num banco do vestiário, falando assim que não aguentava mais comer frango. Ele tava chorando, e eu falei assim, caramba, acho que eu tô comendo um pouco frango, cara. Deve ser esse o caminho, então. Não tô passando esse problema ainda. Cara, era assustador, assim, porque eu lembro que o tanto ombro... que ele levava a sério, então. Não, e assim, a forma física dele naquela época, de o ombro ser do tamanho da cabeça, eu fiquei muito impressionado, cara, muito impressionado, e eu quis aquilo. Eu queria ser bom em alguma coisa, e assim, nos meus primeiros anos de musculação, o meu físico respondia muito bem, cara, muito bem. Eu já tinha uma certa genética, eu já tinha uma cintura escapular mais larga, então o pessoal chegava e falava, pô, por que você não vai ser atleta? Por que você não vai ser atleta? Puta, aí foi crescendo aquela vontade, né? Aí estamos aí até hoje, cara. E meu sonho, desde sempre, foi me tornar um atleta profissional. Suplementação com laudos aprovados, qualidade garantida e o melhor sabor do mercado você encontra na linha Taste Whey da Adaptogen. E no cupom CAVALO você vai ter um desconto melhor ainda. Então acesse lá e garanta já o seu. Vai Cavalo!